Hoje, sim. Hoje a gente vai ver o paradoxo do navio de Teseu. Você conhece isso? Não, mano, não sei. Não sei, não Eu nem conheço. conheço o Teseu, o Tesudo, nem sei quem é, mas aparentemente é algo que seja importante, né? Eu acho que só tem um adendo aqui. O Pedro Loz ele Hum. podia fazer vídeo ASMR, né? Ele fala sussurrando assim, né? Já percebeu? Você ia querer ouvir Não, não. a Eu voz só dele é. no seu ouvido? Não, aí você tá levando pra um outro lado, né? Não, Pô, não pô, tô eu tô falando isso. perguntando se você ia consumir o conteúdo dele. Não, provavelmente não. Mas eu acho que daria bem, mano. Daria bem, cara. Então, pessoal, já curte aí, compartilha, bora pro vídeo. Vou contar pra vocês uma das histórias mais clássicas da filosofia, que data da Roma Antiga. Essa história é a história da jornada de Teseu e as suas viagens no seu navio, o navio de Teseu. O barco de Teseu é feito de 30 tábuas. Conforme o navio viaja pelo mar, as tábuas são expostas à umidade, ao sal e ao sol, e elas lentamente ficam desgastadas. Quando uma tábua fica velha e gasta demais, Teseu para em algum porto, joga a tábua gasta fora e coloca uma tábua nova. E conforme os anos vão passando, eventualmente, tábua por tábua, Teseu troca todas as tábuas do navio. No fim da história, nenhuma tábua original do navio de Teseu continuava no navio. Então esse navio ainda é o navio no qual Teseu partiu para sua viagem, ou ele é um novo navio construído pouco a pouco conforme as tábuas foram substituídas? Eu gostaria muito que vocês escrevessem qual é a opinião de vocês nos comentários. E aí, Jean, qual que é a sua opinião? Minha opinião é que isso daí é algo muito corriqueiro, né? Aqui em Itapevi tem vários Fuscas que eles já foram substituídos, mas continua sendo o mesmo Fusca, né? Você só trocou, Ah, foi é? trocando as peças aí no final você não sabe se aquele é ainda aquele Fusca ou é o outro Fusca do desmanche que você comprou e reformou. Sim, mas na sua opinião, é o mesmo ou não é o mesmo? Ah, é o mesmo, né? Tá no O Arco Civil, documento, se tá o no Arco Civil, documento. navio do Teteu. Vamos ver se ela muda durante o vídeo. A história do navio de Teseu pode parecer um conto inocente com uma pergunta meio pegadinha no final, mas essa história vai mais fundo. A história do navio de Teseu carrega um dos problemas mais antigos da filosofia, que é o problema da identidade. E esse problema não vale só para navios. Por exemplo, em 2002 a seleção brasileira ganhou a Copa do Mundo com uma seleção que incluía nomes como Roberto Carlos e Ronaldinho Gaúcho. Atualmente ainda existe um time que se chama Seleção Brasileira, mas com outros jogadores, como por exemplo o Neymar. Será Nessa época o Neymar ainda jogava. que a seleção brasileira atual ainda é a mesma seleção de 2002? Ou será E aí, qual que é a sua opinião? Ah, mano, minha opinião é que não, né? A seleção já não é a seleção faz muito tempo. Nunca Mas o será a Fusca sele... é o mesmo Fusca. E Se o aí? Det... mas se o Detran falar que é, né? Mas aí se a FIFA falar que é a mesma seleção. O nome é igual, né? Mas que a seleção vira uma seleção nova toda vez que mudam os jogadores? E quantos jogadores exatamente que é o limite pra gente mudar e virar uma nova seleção? E aí, deixa eu ir mais Por mim, mudava todos. a inclusive fundo nessa o pergunta. Paquetá. O que exatamente Ah, o Paquetá, se a justiça for. Deixa pra lá, deixa pra lá. define a identidade da seleção brasileira? O uniforme? O conjunto de jogadores? Um misto dos dois? E se você não gosta de futebol, aqui vai um exemplo musical. Uma das bandas mais famosas do mundo, Linkin Park, voltou ativa com uma nova vocalista. Vários fãs ficaram descontentes, dizendo que a banda mudou demais e perdeu a sua identidade. Então o que exatamente define a identidade da sua banda favorita? É o nome dela? Ou é quem tá no vocal? Ou será que é um membro específico mais o nome? E aí, deu certo a vocalista nova? Eu nem sei. Ah, deu, mano. Ela canta bem, eu achei legal a nova formação.
Achei Nem de música, satisfatório. nem de futebol, você já teve uma sensação estranha de que as suas memórias ocorreram no que parece ser outra vida? Meio que como se não fosse você que tivesse vivido aquilo. Essa sensação é natural, porque nós estamos em constante transformação. Essa é a versão humana do navio de Teseu. A resposta que você dá pro cenário do navio pode revelar o que você pensa sobre a sua identidade, sobre o retorno do Linkin Park e sobre a atual situação da seleção brasileira. Neymar, hein? Sempre o Neymar. Sempre tá envolvido em polêmica. Pois é. Ô, Como é que o ele, Neymar foi se envolver no navio do Teseu? ele vai ser pai de novo, Neymar. De novo? De novo, mano. Ele já deve ter uns Cara, 10 filhos aí, né? tomara, né? O meu nome é Pedro Loz e eu estou aqui para responder se o navio de Teseu ainda é o mesmo depois de todos esses anos e todas essas tábuas. Mas mais do que isso, eu também quero te fazer refletir se você ainda é a mesma pessoa que se inscreveu no canal há algum tempo atrás. E se você ainda não se inscreveu, clica aqui, é só um botão. E agora sim, vamos começar a resolver o paradoxo do navio de Teseu. Pronto. O mesmo se aplica ao ser humano. Igual o elenco de Fofocalizando, Mara Maravilha saiu, o programa já não é mais o mesmo. Pô, mas a Perfeito. Mara Maravilha. Esse foi o comentário aí do Arcos aí, Do Arcos, referente ao Fofocalizando. Mas Pode falar, ela, já. mas ela era um ponto essencial, né, no programa para manter a audiência, né? Porque ela fazia as tretas, né, no programa. Olha, vou te falar, o fato de vocês conhecerem um programa chamado Fofocalizando, que a Mara Maravilha era o ponto alto, me deixa muito preocupado sobre vocês, mano. De verdade. Vocês estão precisando de problemas verdadeiros. Tá Não, pô, ligado? Mara Maravilha, você não Esse é o conhece? Não. O Teseu, esse é o navio de Teseu, e esses são os chapéus que vão me ajudar a pensar se o navio de Teseu ainda é o mesmo depois de ter todas as suas tábuas trocadas. Nós vamos começar defendendo que, sim, o navio de Teseu ainda é o mesmo depois de todas as suas tábuas serem trocadas. Um jeito comum de fazer isso é argumentar que o navio permanece o mesmo porque a sua forma foi mantida. Enquanto o navio de Teseu tiver a forma de um navio e for do Teseu, ele vai ser o navio de Teseu. Nesse caso, eu estou dizendo que a identidade é preservada pela continuidade da forma original, independente das mudanças que ocorrem em pequenas partes. Só muito importante, nesse contexto de filosofia, a ideia de forma é um pouco mais abrangente do que o conceito que nós estamos acostumados. Forma é o elemento que contribui de uma maneira única para a identidade de um objeto. Ela é uma característica que só aquela coisa tem. É tipo quando nos intervalos de Pokémon A Mara Maravilha é a nossa Ranger Vermelha brasileira do Arcos. aparecia uma sombra e você precisava acertar qual era o Pokémon. E para saber que Pokémon, você precisa saber o que é um Pokémon. Tanto a sombra quanto o ser um Pokémon são parte da forma. Aristóteles, por exemplo, diz que um ser humano é definido pela racionalidade, a característica que é única de humanos. E é a racionalidade que nos separa de outras coisas que não são humanos. Ou seja, para Aristóteles, é a racionalidade que dá forma ao ser humano. Então, enquanto você manter sua capacidade de pensar racionalmente, você é um humano. E mais, é por continuar racional que você sabe que o seu eu de hoje é o mesmo de um ano atrás. E falando em ser racional, vocês sabiam que a FIAP, o Ih, Centro de pô, Excelência... Isso não significa que se alguém perder a capacidade de ser racional, ela deixa de ser ela mesma? É muito comum que pessoas comecem a desenvolver problemas de demência na velhice, e aos poucos elas podem perder a capacidade de serem racionais. Isso significa que elas não são mais as mesmas pessoas? Se o navio de Teseu ainda é um navio de Teseu por manter a sua forma, sim, quem perde a capacidade de raciocinar deixa de ser humano. Então talvez tenha uma forma melhor de justificar por que o navio ainda é um navio de Teseu no fim da viagem. E lá vamos nós de novo! Talvez o que mantenha o navio de Teseu sendo o navio de Teseu é a sua função, que é ser um navio. Pro Teseu, essa é a perspectiva funcionalista. E segundo o funcionalismo, enquanto o navio de Teseu carregar o próprio Teseu e a sua carga, ele vai continuar sendo o mesmo navio, não importa se ele mudar de forma. Então não importa quantas vezes as tábuas mudem, o navio de Teseu vai continuar sendo o navio de Teseu, a menos que alguém mude a função do navio. Imagine que centenas de anos se passaram e um jovem loiro de bigode vergonhoso acha a carcaça do navio de Teseu. Maravilhado com a descoberta, ele acha o navio muito bonito e decide colocar 4 rodas e transformar os restos do navio em um carro alegórico no carnaval.
Ó, Que isso? Ninguém nunca viu isso. De acordo com a visão funcionalista, o navio de Teseu não existe mais. Ele perdeu a sua identidade e ele virou algo novo, que é o carro de desfile do Pedro. Não, pera, de um jovem loiro de bigode vergonhoso. Mas quando eu falo do navio de Teseu nesse contexto, você ainda sabe exatamente ao que eu estou me referindo. Então, mesmo quando o navio de Teseu ganha uma nova função como um carro alegórico, ele ainda é um pouco navio de Teseu. Talvez exista mais por trás da identidade do navio do que função e forma. Te falar em esse Teseu aí, mano, tem que parar de perder esse navio, porque já fala. é muito assunto, é muito assunto. Muito, Meu amigo, você não quer comprar um carro, não? navio tá um pouco fora de uso. Pô, o navio se perdeu, o Arcos falou. Existe mais uma perspectiva defendendo que o navio de Teseu ainda é o mesmo navio que eu gostaria de compartilhar. Mesmo as partes mudando e mesmo eu transformando o navio em um carro alegórico, o navio ainda é o mesmo porque sua identidade persiste através do tempo. Em outras palavras, desde que exista uma história bem definida e uma linha de eventos de causas e efeitos que conectem o navio do começo da viagem com o navio ao fim da viagem, ele mantém a sua identidade e continua sendo o navio de Teseu. E desde que você se lembre de quem você era há um ano, você ainda é a mesma pessoa. Nossa, Espera aí. Isso levanta um problema. Se você tiver amnésia, você vira uma nova pessoa? Ou será que a amnésia faz parte da história da sua identidade, mesmo sem você lembrar? Realmente tá difícil de usar esse chapéu. Eu vou experimentar outro. O que significa o... a bike de Teseu, o Arcos falou. Não, o navio de Teseu não é o mesmo depois de ter todas as suas tábuas trocadas. Remover as tábuas originais destrói a identidade do navio. Essa é a ideia de matéria constitutiva, ou seja, de que a alma do navio está nas tábuas que formam ele. E ao trocar elas, o navio de Teseu deixa de ser o navio original e vira um novo navio. Mas se esse é o caso, quantas tábuas exatamente o Teseu precisou trocar até um novo navio surgir? Uma? Duas? Metade? Ou será que a cada tábua trocada o navio virava um novo navio? E na verdade, Teseu navegou com mais de 30 navios no decorrer da história. As implicações disso vão longe. O seu corpo está constantemente trocando de células. Isso significa que você vira uma nova versão sua milhares de vezes por dia? Onde exatamente está o limite? Realmente, eu não tô achando boas respostas pro problema do navio de Teseu. Olha só! Uma nova forma de olhar pro problema! Essa é minha hora de brilhar. Talvez nós estejamos nos complicando demais por tentar encontrar respostas que satisfaçam ao mesmo tempo todas as pequenas minúcias do que nós imaginamos como identidade. E essa talvez seja uma das respostas possíveis mais interessantes. A identidade do navio de Teseu é algo complicado. Além de aceitar e negar a possibilidade de identidade do navio, existem posições que defendem uma resposta menos direta para o problema do navio de Teseu. Thomas Hobbes nos deu um exemplo interessante. Ele relativizou a identidade do navio de Teseu. Para entender isso, imagine que a cada tábua velha trocada por uma nova, eu guardava a tábua velha e aos poucos restaurava um outro navio de Teseu. Agora, no fim da viagem, existem dois navios. Um que teve as suas tábuas substituídas e outro feito com as tábuas velhas. Assim nós teremos dois navios de Teseu. Qual deles é o verdadeiro navio? É o primeiro navio, que teve as suas tábuas velhas trocadas? Ou é um navio restaurado, feito apenas com tábuas velhas? Para Hobbes, a identidade do navio é relativa, porque ela vai depender tanto da sua continuidade física quanto do observador do navio. Ou seja, entre os dois navios, o navio de Teseu é o navio em que o Teseu está. E qual dos dois navios é o navio de Teseu muda durante o tempo. A identidade não é algo rígido, ela é mais uma convenção. O que parece uma forma legal de pensar quando nós falamos de objetos. Mas imagine que você sem querer tropece e entre numa máquina de clonagem instantânea. E do outro lado saem duas cópias suas. Qual é o seu eu verdadeiro? E quem mas garante aí que cê você é o verdadeiro e não o clone? Clonagem só aconteceu no clone lá da Jade, do Murilo Benício. Caramba, você tá fissurado nessa novela, né, mano? Mano, tipo, ele tá dificultando. Vamos lá. De forma relativa, as pessoas ao seu redor podem até mudar de ideia de quem é o verdadeiro dependendo do que for conveniente para elas.
Talvez a sua namorada prefira considerar uma das cópias a verdadeira, e a sua mãe a outra. E em um sentido relativo, nenhuma delas está errada. E uma outra alternativa é que a identidade vai depender do contexto dado por um observador. Nós podemos pensar que ele é o navio de Teseu em um determinado contexto, mas não é o mesmo navio de Teseu em outro contexto. Por exemplo, o navio no carro alegórico pode ser o navio de Teseu quando Pedro escavou ele das ruínas, mas é só um carro alegórico no dia do carnaval. Isso ajuda a esclarecer como a identidade pode ser compreendida de maneira diversa ao longo do tempo, dependendo da lente através da qual o fenômeno é analisado. A sua identidade é uma colaboração entre quem você é e o mundo ao seu redor. Talvez um bom exemplo seja a Catedral de Notre Dame, que em 2019 sofreu danos devido a um grande incêndio. Desde então, grandes esforços repararam a catedral, mas esses esforços envolveram refazer o trabalho e substituir parte do material danificado pelo fogo. Mas como a catedral é importante, o fogo foi infeliz e os reparos à estrutura são vistos como algo positivo pela sociedade, ninguém vai ficar falando que mas agora não é mais a mesma catedral histórica porque mexeram na minha torre. Eu acho que ninguém falaria isso. Por mais que fosse. O cara se preocupa com os negócios, nada a ver, mano. O Arco escreveu, a barca de Teseu, o navio do São Vicente. Tem a ex e atual de Teseu. Entendi. Torre favorita. O que isso significa é que agora, materiais produzidos no mundo moderno fazem parte de uma construção que ainda é considerada antiga. Agora, se derrubassem toda a catedral e usassem a própria igreja para fazer um shopping chamado Notre Dame, ninguém consideraria esse shopping a construção original. A natureza da catedral não parece Mas depender ainda só ia da ser catedral, a mas também de catedral, como né? as pessoas pensam sobre ela. Mas também existem pessoas que negam o próprio paradoxo do navio de Teseu. Para o filósofo Derek Parfit, o paradoxo do navio de Teseu é um falso paradoxo, que não diferencia adequadamente dois tipos diferentes. E aqui começa a chuva, hein? Sério que isso é chuva? E veio forte. Mano, aqui ainda não tá Numérica chovendo não, e a por incrível que qualitativa. pareça. Vamos voltar a considerar os dois navios de Teseu, o com tábuas novas e o com tábuas velhas. O navio de Teseu original e a versão com as tábuas trocadas são o mesmo navio no sentido qualitativo. Ou seja, ambos servem para a mesma coisa Só e tá para a mesma chovendo aí. pessoa. Mas as duas versões do navio são diferentes num sentido numérico. As 30 tábuas novas vieram depois das tábuas velhas. Então é um navio novo no sentido mais literal. As duas versões do navio são as mesmas na prática, mas não de fato. Ou seja, o problema do paradoxo do navio de Teseu seria um falso paradoxo, porque não existe uma distinção apropriada para distinguir o que é identidade numérica ou qualitativa. Inclusive, essa visão é muito útil para se um dia você for clonado. O seu clone é qualitativamente idêntico a você, mas numericamente diferente. E eu acho que agora é hora de a gente finalmente encarar o elefante branco que está nesse vídeo até agora. Quem é você? Cara, é o seguinte, o cara tá perguntando quem é você. Eu não sei mais, velho. Muita informação, Teseu, perdeu o navio e que trocou as tábuas. E não sei o que. Puta história longa. Aí ele vai falar de que é Notre relativo Dame também. de Teseu. Corcunda de Notre Dame de Teseu. Isso é bom, isso é boa. Porque assim, ao longo do tempo, mano, a sua célula muda. Ok, sua célula muda, você envelhece, mas você continua o mesmo na essência que você é. Tipo, o seu pensamento, sei lá. Ou não, né? Porque seu pensamento também muda ao longo do tempo. E aí? É o mesmo Acontece, ou não? né? Acontece. Em qualitativa e numérica é filosoficamente consistente, ou seja, funciona. Mas ao mesmo tempo não é tão satisfatório assim. Estava mais divertido ficar confuso sobre a minha identidade e ficar trocando de chapéu. O que isso indica é que talvez uma resposta nem sempre é melhor do que uma pergunta. E na verdade, é para isso que servem boas perguntas e boas histórias. E é por isso que o paradoxo do navio de Teseu está com nós até hoje. Porque ele representa uma pergunta simples, mas profundamente interessante sobre quem nós somos e o que significa mudar. Um experimento mental simples como a história do navio de Teseu nos força a refletir sobre quem nós somos, como mudamos e quem viramos quando mudamos. E aqui você talvez sinta a tentação de pular para uma resposta científica. No caso de humanos, é simples. Pedro, a nossa identidade é o que está no nosso cérebro.
O que parece uma posição razoável, desde que você concorde que Como no fim da assim? história, Foi o que eu você é o seu falei. sistema nervoso central. Ou seja, eu poderia substituir os seus braços, seus olhos, a sua boca e todo o seu corpo, mas desde que o seu cérebro e sistema nervoso fossem mantidos, você ainda seria você. E se é assim que você pensa, você nunca viu a si mesmo. Tudo que você vê ao se olhar no espelho é uma casca que encobre o seu eu verdadeiro, que é o seu cérebro. E eu não sei vocês, mas eu particularmente não gosto muito dessa resposta. Mas eu não tô falando pra ignorar a ciência. Eu acho que o meu cérebro faz parte de quem eu sou. Eu só não estou disposto a descartar todas as minhas experiências de vida, a minha aparência e o meu bigode questionável da lista de coisas que compõem a minha identidade. E pra mim, essa é a beleza de um vídeo como esse. Uma pergunta que parece simples nos leva a uma jornada que nos faz questionar coisas que em um primeiro momento nós achávamos que entendíamos bem. Nós estamos em um oceano desconhecido. E se você chegou até essa parte do vídeo, comenta com um emoji de onda pra nunca esquecer que esse vídeo agora faz parte da sua identidade. Muito obrigado. É isso daí. Então, a gente viu aí a história do Teseu, Seu navio, né? Teseu e seu navio Ou dos seus inseparável. navios, ou dos seus navios. É, agora ele tem dois, amigão. Ele troca. Você tem que entender que o Teseu tá preparado. Ele tem um pessoal que trabalha para ele. Não é Exato. qualquer pessoa que troca madeira de navio assim Ele faz parte da classe aleatoriamente. média alta, mano. Ele tem uma grana. Se o Teseu perder esse, ele tem dois, É, ele, tem ele três. tem uma frota de navio, cara. Mano, essa é a história do Teseu. Então, espero que o pessoal tenha curtido também, tenha gostado aí desse conhecimento aí. Quem é você? Espero que ninguém tenha entrado numa crise existencial. E caso tenha entrado, deixa o like assim mesmo, porque aí essa culpa não é minha. Ai, ai, história do Teseu. Tem mais aí? Vamos Tem lá. mais?